Olá meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui no canal A UPA Enfermagem. O conteúdo da nossa aula de hoje que vamos abordar é sobre cálculo de gotas em minutos. Essa é a nossa 8ª aula sobre cálculo de gotas em minutos. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Vamos para nossa 14ª questão. A nossa 14ª questão vem dizendo o seguinte: para administrar os seguintes medicamentos é necessário o uso de bureta. Calcule o número de microgotas por minuto das seguintes prescrições médicas. Observe muito bem que todas as questões que eu for calcular a partir de agora, vou ter que dar o resultado em microgotas. Vamos para nossa questão A. A questão A vem dizendo o seguinte em seu enunciado: amicacina 150 mg EV em 50 ml de soro fisiológico 0,9% para correr em 20 minutos. O volume a ser infundido aqui é de 50 ml de soro fisiológico 0,9%. Qual é o tempo de infusão? O tempo de infusão é em 20 minutos. Nesse caso aqui, eu vou ter que usar a fórmula de volume vezes 20 dividido por número de minutos, porque o tempo de infusão desse caso aqui é em 20 minutos, vem dado em minutos nesse caso. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que identificar o volume e o número de minutos, que é o tempo de infusão. Como já identifiquei aqui nessa questão, que o volume a ser infundido é 50 ml de soro fisiológico e o tempo de infusão é em 20 minutos, agora é só substituir na fórmula. Substituindo na fórmula o volume representado pela letra V, que é 50 ml, e eu vou substituir também o número de minutos, que é, nesse caso aqui, eu vou substituir por 20. Vamos agora substituir, que vai ficar bem fácil para vocês. Olha aqui que eu fiz, ó. Então, substituir o volume, que é 50, e substituir também o número de minutos, que é o tempo de infusão, que é em 20 minutos. Nesse caso agora, é só realizar o cálculo matemático. 20 vezes 50 e repetir no denominador aqui esse 20. Então, vamos lá realizar esse cálculo matemático. 20 vezes 50 vai dar 1000. Então, vai dar 1000 e eu vou repetir aqui no denominador os 20. Agora eu tenho uma divisão. 1000 dividido por 20. 1000 dividido por 20 vai dar o seguinte resultado. Vai dar 50. 50 o quê? 50 gotas por minuto. Observe muito bem que esse tipo de questão vem pedindo o resultado em microgotas. Como vem pedindo o resultado em microgotas, vou ter que transformar essas 50 gotas por minuto em microgotas. Como que eu faço? Só realizar a multiplicação por 3, ou seja, vou multiplicar esse 50 por 3. A conta vai ficar o seguinte: 3 vezes 50 vai dar quanto? Vai dar 150. 150 o quê? 150 microgotas por minuto que serão infundidas, tá certo? Então, esse tipo de questão vocês têm que treinar bastante, porque vai levar em consideração o que a questão está pedindo. Está pedindo o resultado sempre em microgotas. Vamos para a nossa próxima questão. A questão B aqui também. Na questão B vem dizendo o seguinte em seu enunciado: penicilina cristalina de 5 milhões de unidades internacionais EV em 100 ml de soro fisiológico 0,9% para correr em 45 minutos. Qual é o volume a ser infundido? 100 ml de soro fisiológico. Qual é o tempo de infusão? 45 minutos. Agora, a fórmula que eu tenho que utilizar, volume vezes 20 dividido pelo número de minutos. O volume que eu já identifiquei, que é 100 ml de soro fisiológico, 0,9%, e o tempo de infusão, que é 45 minutos. Agora é só substituir na fórmula. Substituindo na fórmula de uma maneira correta, o volume, que é 100, e o tempo de infusão, que é 45. A partir daqui eu tenho que realizar uma multiplicação. 20 vezes 100, tá? 20 vezes 100 vai dar quanto? 2.000, ó. 2.000. 20 vezes 100, 2.000. E aqui no denominador eu vou repetir os 45. Agora eu tenho uma divisão. 2.000 dividido por 45. 2.000 dividido por 45 vai dar 44,44 gotas por minuto. Nesse caso eu tenho uma dízima periódica. Vou realizar, nesse caso, a regra do arredondamento. O resultado desse cálculo vai ficar 44 gotas por minuto. Observe que esse resultado foi dado em gotas por minuto. Eu tenho que transformar esse resultado, que é 44 gotas por minuto, transformar em microgotas. Eu tenho que realizar o quê? Eu tenho que realizar a multiplicação por 3.
Vou multiplicar esse resultado por 3. 3 vezes 44, nesse caso, vai ficar a nossa questão. Então, 3 vezes 44 vai dar 132 microgotas por minuto serão infundidas, tá certo? Então, observe muito bem que inicialmente identifiquei o volume, identifiquei também o tempo de fusão e posteriormente substituí na nossa fórmula. Após substituir, realizei o cálculo e deu o resultado em macrogotas. E posteriormente, após o resultado em macrogotas, vou multiplicar por 3, porque essa questão vem pedindo o resultado em microgotas. Vamos agora para a nossa próxima questão. Na questão C, vem dizendo o seguinte em seu enunciado: penicilina cristalina de 4 milhões de unidades internacionais EV para ser infundido em um volume de 150 ml de soro fisiológico 0,9%, para correr em um tempo de 40 minutos. Observe que eu identifiquei agora nessa questão o volume a ser infundido, que é de 150 ml de soro fisiológico, tá certo? Qual é o tempo de fusão? 40 minutos. Uma vez que eu identifiquei, eu vou só substituir na fórmula. Qual é a fórmula que eu vou usar? Volume vezes 20 dividido pelo número de minutos. Não se esqueça dessa fórmula, pessoal. Volume vezes 20 dividido pelo número de minutos. Uma vez que eu substitua de uma maneira correta, depois é só realizar o cálculo matemático. Vou substituir aqui volume, que é representado pela letra V. Vou substituir o V por 150, que é o volume a ser infundido. E o número de minutos vou substituir por 40. Assim eu tenho todo montado aqui, foi substituído na incógnita, agora é só realizar o cálculo matemático, onde eu vou multiplicar 20 a 3.000. Eu vou repetir esses 40 aqui no denominador. Agora eu tenho uma divisão de 3.000 dividido por 40. 3.000 dividido por 40 dá 75. Agora 75 o quê? 75 gotas por minuto. Mas essa questão vem pedindo aqui o resultado em microgotas. Então eu tenho que dar o resultado em microgotas. Para eu dar o resultado em microgotas, eu tenho que multiplicar por 3 esse valor. Então vai ficar 3 vezes 75. 3 vezes 75 vai dar quanto? 3 vezes 75 vai dar 225 microgotas por minuto. Então o resultado dessa questão C aqui é 225 microgotas por minuto. Então, pessoal, preste muita atenção que inicialmente eu identifiquei o volume, depois o tempo de fusão e posteriormente eu usei a fórmula volume vezes 20 dividido pelo número de minutos. Após realizar todo esse cálculo, que o resultado deu em gotas, eu multipliquei por 3 para dar o resultado em microgotas. Agora vamos para a nossa questão D, tá certo? Só corrigindo aqui, no lugar do C é D. Então, o enunciado da questão D vem dizendo o seguinte: penicilina cristalina de 5 milhões de unidade internacional EV para ser diluída ou rediluída em 100 ml de soro fisiológico 0,9% para correr em 50 minutos. Observe que o volume a ser infundido aqui é de 100 ml. Qual é o tempo de fusão? É de 50 minutos. Agora é só substituir na nossa fórmula aqui, que é volume vezes 20 dividido pelo número de minutos. Uma vez que eu substitua na fórmula aqui, o volume, que é igual a 100, e a constância, que é 20, que multiplica 20 vezes 100, e também eu vou substituir aqui o número de minutos. Qual é o número de minutos? O número de minutos, que é o tempo de fusão aqui, é de 50 minutos. Uma vez que está toda montada essa questão aqui, é só realizar o cálculo matemático. 20 vezes 100, que vai dar 2.000. Eu vou repetir os 50 aqui no denominador. Agora eu vou realizar uma divisão. 2.000 dividido por 50. 2.000 dividido por 50 dá 40. 40 o quê? 40 gotas por minuto, nesse caso. Sendo que esse tipo de questão vem pedindo também o resultado em microgotas. Vou até marcar para vocês aqui, calcule o número de microgotas por minuto das seguintes prescrições médicas. Então, esse resultado eu tenho que dar em microgotas. Então, para eu dar esse resultado em microgotas, eu tenho que multiplicar por 3. Multiplicando 3 vezes 40 vai dar quanto? 120 microgotas por minuto. Este é o resultado desta questão, 120 microgotas por minuto. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido esse tipo de questão. Inicialmente, eu identifiquei na prescrição médica
o volume a ser fundido, o tempo de fusão, e a partir daí eu utilizo a fórmula de volume vezes 20 dividido pelo número de minutos. Após realizar o cálculo vai dar o resultado em gotos. Aí eu vou realizar, consequentemente, a multiplicação por 3, onde o resultado vai ser dado em microgotos. Nesse caso, deu 120 microgotos por minuto. Observe que em todas as questões que resolvemos, são 4 questões que resolvemos aqui, então observe que em todas elas eu identifiquei inicialmente o volume, posteriormente o tempo de fusão, nesse caso todas as questões foram o tempo de fusão em minutos, e eu lancei mão aqui do uso da fórmula de volume vezes 20 dividido pelo número de minutos. Eu realizei todo esse cálculo, o resultado dá em macrogotos, e sendo que esta questão vinha pedindo todo o tempo o resultado em microgotos. Eu multiplicava assim esse resultado que é dado em macrogotos, multiplicava por 3 para dar um resultado em microgotos. Eu espero que vocês tenham compreendido todo esse processo, pessoal. Nesse caso, se você tem uma maneira de realizar esse cálculo de uma maneira mais rápida, mas aqui eu coloquei para vocês de uma maneira didática para compreender melhor, mas você tem uma maneira de resolver esse tipo de questão de uma maneira mais rápida, você pode deixar seu comentário, pode deixar seu like, se inscrever e compartilhar nosso vídeo na rede social.